Nós estamos de volta para o último bloco do Band Eleições 2012 desta semana, falando sobre saúde. Eu sigo aqui com a professora Paula Vilhena Carnevale Viana. Professora, eu gostaria de perguntar agora sobre a questão da logística, e aí é o transporte da saúde. A gente vê em diversas cidades da região, muitas vezes faltar ambulância. Mas também você compra ambulância e é um eterno enxugar gelo. É preciso, de repente, os municípios, e agora integrados como região metropolitana, ter um sistema de logística, ou seja, as cidades pequenas do Vale Histórico, elas recebem atendimento no Hospital Regional de Taubaté. Ter um ônibus, um micro-ônibus regular, ter uma van regular, além das ambulâncias, e para fazer o atendimento de pessoas que têm dificuldade para andar, que não tem carro, que não consegue ir para um pronto-socorro, outros veículos. Fazer um plano desse sentido, como é que a senhora vê isso? Poderia melhorar a saúde dessa forma? Nicolini, eu acho que esse é um dos grandes ganhos da região metropolitana, é trabalhar a logística para o nível regional. Então, em vez de cada município ter um carro de transporte, tem carro mesmo, não ambulância, existe um sistema regional. E o mesmo vale para compras, por exemplo. Em vez de cada município fazer compras, a compra poder ser feita no nível regional, ganho de escala. Sistema de comunicação. Não consigo levar um especialista para um município de 3 mil habitantes, mas é possível o clínico geral solicitar um exame e pela internet ver o resultado, telemedicina. Então eu acho que o grande ganho da região metropolitana vai ser pensar além do leito, do hospital, mas pensar nesse grande suporte de logística que vai baratear o sistema e garantir o acesso. Mas, doutora, nesse caso, os gestores estão preparados para isso? Em algum momento, por ser uma questão de ordem política, eles não podem achar que estão perdendo espaço nesse combate, nessa discussão? Eu acho que tem duas questões. Primeiro que eles têm um plano regional para isso já. Então tem toda uma organização do Estado, tem um plano já escrito. Não importa o partido. E aí eu acho que a gente volta para aquela questão do início. Participação das pessoas, não é? Transparência. Acabou de sair a lei de transparência. Então os municípios, eles têm que prestar contas e as pessoas têm que cobrar essa transparência e participar. A Nicolini falava, mas o conselho é um lugar tão político. É político, e eu falo, é político mesmo, mas não político partidário. Tem que ser o lugar onde as pessoas, os cidadãos vão para fazer política e exigir um sistema melhor. Mas aí falando de política e de técnica, a gente falando dos conselhos municipais de saúde, comuns, né, como são conhecidos, alguns até funcionam, mas outros praticamente inexistem, principalmente às vezes em cidades pequenas, a população acaba não tendo acesso a isso. Como fortalecer os conselhos? Participando deles, né? Então, E como que a população pode participar deles, professor? É ir atrás, é ir cobrar o secretário lá na cidade pequena e na prefeitura, na cidade maior e na UBS, falar assim, eu quero saber como é que eu faço para participar, como é que é? É assim mesmo, porque toda UBS obrigatoriamente deve ter um conselho gestor de unidade. UBS, hospital público, por lei. Não tem, a população pode cobrar que tenha, né? Às vezes a gente fica tão empenhado em ir no PROCON quando o convênio não faz o atendimento adequado, ou exigir, né? Quando a gente paga e o convênio não é bom, a gente exige. A gente tem que fazer a mesma coisa com o SUS. A participação das pessoas vai fazer o sistema A população, de certa forma, dá para dizer que a população terceiriza demais o problema, né, doutora? Ela parece que ela foge da parcela de responsabilidade dela, que é justamente a de cobrar, né? Eu acho que talvez a gente não tenha ainda, nossa cidadania no Brasil ainda é incipiente, né? A gente precisa se conscientizar de todos os direitos que nós temos e fazer esses direitos valerem. Não é um favor sermos atendidos no SUS, não é um favor ir a um especialista, é nosso direito. Então, a gente precisa se atribuir esse nosso direito como cidadão e lutar por ele, né? A população precisa se mexer mais para que a saúde tenha uma melhoria no caminho da humanização e da participação popular? Olha, eu acho que precisa. Quando a gente vê as pesquisas, a ideia negativa do SUS, ela está muito mais presente nas pessoas que não usam o SUS do que em quem usa o SUS. Então é claro que aí a gente tem muitas formas de poder modificar isso, inclusive a própria imprensa, a própria mídia, mostrando o que há de bom também no sistema. Até porque se aumenta cada vez mais a parcela de pessoas que se utilizam do SUS. E dos convênios também, né? Mas o SUS ainda atende 70% da população. Ele tem um vínculo de praticamente 70% dos profissionais, dependendo da categoria, 90%. Então, o SUS é um sistema muito importante, um dos principais sistemas de inclusão social no Brasil, e a gente precisa valorizar o sistema, os profissionais que nele trabalham.
Essa questão do SUS, né? No papel ele é maravilhoso. Na prática, como a senhora mesmo disse, quem usa percebe que ele responde, né? Mas existe essa imagem de que ele não consegue dar conta. Seria possível fazer alguma coisa para reverter isso no sentido mais próximo da população, para que a população mesmo pudesse perceber que nem sempre o plano de saúde, até porque hoje no plano de saúde você vai marcar uma consulta, você leva quase a mesma coisa que o mês, 2 meses, 3 meses, mesma coisa que o SUS. É verdade. Eu acho que é fazer ele funcionar. Eu acredito muito nessa na estratégia de saúde da família. Eu acho que o município que tem uma boa estratégia de saúde da família, que a UBS funciona bem, que vai fazendo vínculos, vai conseguindo modificar a forma como o sistema é visto. E eu acho também formação de profissionais que valorizem o sistema, porque são esses profissionais que vão trabalhar no sistema. Eu queria agradecer a Paula Vilhena Carnevale Viana, professora de saúde coletiva, pesquisadora do programa de mestrado em planejamento urbano e regional da Univap. Muito obrigado pela presença. O Ednelson Prado, jornalista, mais uma vez conosco, muito obrigado. Já que o Band Eleições termina aqui, mas tem uma próxima edição na semana que vem, sempre depois do CQC. Obrigado pela audiência, uma ótima noite para você.